que eu quero dividir com você um texto maravilhoso. Eu fiquei muito grato a Deus quando Ele me revelou esta palavra. Lucas capítulo 7. Evangelho de Lucas no capítulo 7. Verdadeiramente o Senhor está aqui. Querido, fica sensível, fica atento. As coisas do Espírito, elas são assim. É como um sopro. E a brisa bate no nosso rosto e traz todo o efeito poderoso do céu sobre nós. Aleluia. Lucas capítulo 7. Você encontrou? Do verso 11 ao 17. Lucas capítulo 7, do verso 11 ao 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: e aconteceu pouco depois de um acontecimento, que depois nós comentamos sobre isso. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, a aldeia de Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quem estava com Jesus? Diga: discípulos e uma grande multidão. É importante que você tente visualizar, com Jesus estava quem? Discípulos e uma grande multidão. Amém, queridos? Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto. Era filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia também uma grande multidão. Com a viúva, com a mãe daquele menino, com aquele defunto, ia também uma grande multidão. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Isso aqui é amor do coração, viu? É amor de verdade. Por ela, e então ele disse para ela: não chores. Chegando-se, tomou o esquife, os que levavam, ele paravam, e disse-lhe: jovem, eu te digo, levanta-te. Era um moço jovem. Jesus está dizendo: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, coisa maravilhosa, e começou a falar, querido. E ele foi e entregou aquele jovem à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém, amados? O texto é lindo, o texto é especial, e é para essa noite. O Espírito Santo nos convidou para esse banquete da palavra de Deus. Você crê? Então vamos orar, meus irmãos. Sem Ele nós nada podemos fazer. Papai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez neste lugar. O Senhor é um Deus de coisas impossíveis, improváveis. O Senhor é um Deus maravilhoso que nos surpreende sempre. Este lugar está impregnado da Tua Shekinah. Papai, nesse lugar está impregnado da Tua paz. O Senhor já disse isso. Aqui há misericórdia, aqui há a graça, aqui há a bondade, aqui há o Teu amor, aqui há a tua proteção. O Senhor é um Deus bom. Por isso nós Te agradecemos, papai, por cada homem e cada mulher que está aqui essa noite. Faça com que eles possam fazer parte dessa multidão que está contigo. Porque esse encontro, querido, ele pode mudar a tua história. Que você possa ouvir o Espírito Santo dizendo para você: muda de lado. Sai da outra multidão e vem para essa multidão. Faz isso, Espírito Santo. Eu te louvo, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Todo que crê, diga amém. O
livro de Mateus, no capítulo 13, no verso 13, diz assim que muitos profetas, muitos justos, muitos homens e mulheres de Deus quiseram ver o que você está vendo. Quiseram ouvir o que nós estamos ouvindo. Vou dizer novamente, está lá em Mateus, no capítulo 13, depois você pode ler em casa, que muitos homens e mulheres de Deus, muitos profetas cheios de Deus na terra. Pastor, você está falando de quem? Você está falando de Moisés? Sim. Você está falando de Davi, um homem de Deus? Sim. Você está falando de Daniel? Também. Eu estou falando de homens e mulheres que no Antigo Testamento eram os representantes de Deus na terra. A Bíblia diz que eles quiseram ver e ouvir o que você está vendo, o que você está ouvindo. E por que isso é possível hoje? Porque Ele está no meio de nós. E para aqueles que o recebem, Ele passa a morar dentro desse homem e dessa mulher. E então, querido, o próprio Jesus disse que coisas maiores do que antes, do que Ele fez, do que fizeram, nós faríamos hoje. O texto é lindo, mas Ele disse, eu vou tornar a fazer, eu vou tornar a fazer, eu vou tornar a fazer. É possível ressuscitar mortos? Sim, Ele está no meio de nós. É possível curar esse câncer? Sim, Ele está no meio de nós. É possível, pastor, curar essa AIDS? Sim, Ele está no meio de nós. É possível fazer o cego enxergar novamente? Sim, Ele está no meio de nós. Mas é claro que para essas manifestações de Deus acontecerem, para que o céu possa se manifestar no nosso meio e o seu reino dominar sobre tudo e sobre todos, porque o rei domina sobre tudo e sobre todos, ele procura parceiros, homens e mulheres dispostos a representá-lo, andar num caminho, são esses que ele vai usar. O texto, ele é lindo. E ele fala, querido, de um acontecimento que estava acontecendo em Naim, uma aldeia pequena da região da Judéia. Interessante que duas multidões vão se encontrar. Numa cidade pequena, duas multidões, ai querido, é um acontecimento. Quero que você comece a olhar para o texto com um olhar diferente agora. Olhar primeiro para uma multidão que talvez você possa escolher, que está do seu lado esquerdo, do seu lado direito. A verdade é que em Naim havia uma multidão, que o texto descreve ela como uma multidão que acompanhava um defunto. Eu não sei como soa isso para os jovens que estão acostumados com velórios, né? Nós temos o privilégio de ter um lugar onde velar os corpos. Eu sou de uma época, querido, onde às vezes se velava o corpo dentro de casa, e em cidadezinhas pequenas então, havia um cortejo. O corpo era velado dentro de casa, a maioria da cidade estava ali, parentes, amigos. Era uma desonra não ir. Todos queriam de alguma forma honrar a família do morto, e por isso os comércios se fechavam. Quando se morria um professor, então, nenhuma escola abria. Todas tinham que fechar e velar o corpo daquele professor. Eu me lembro, eu ia muito para São Gonçalo do Sapucaí. Ó, existe. Minas Gerais, quem aqui conhece? Olha, pastor, Catolé ninguém conhece, mas São Gonçalo ganhou. São Gonçalo do Sapucaí, minha família é de lá, meus avós, e eu me lembro que tanto meu avô como minha avó, quando eles faleceram,
O velório foi em casa e nós saímos pelas ruas de São Gonçalo, 1,5 km mais ou menos, num cortejo, onde muitos amigos, família, iam junto com o cortejo, o comércio todo abaixava as portas, havia uma comoção. E quando o velório era então de um jovem, querido, era muito mais gente. Não é normal o jovem perder a vida. Mas o fato é, querido, que o texto aqui relata que numa cidadezinha pequenininha como Naim, esse jovem perdeu a vida. Se não bastasse, querido, como já é triste isso, era um único filho. E a tristeza aumenta, porque ela é viúva e ela vai ficar totalmente só. A cidade inteira está comovida. Há uma tristeza, há um luto por aquela morte. A multidão que vem é uma multidão de dor, de choro. A mãe está inconsolável. Ela vai à frente, eu penso que bem ao lado do seu filho. Não há palavras para dizer. Que consolo haveria de dizer para uma mãe dessa? Perdeu o marido, tem um único filho. Talvez haja um silêncio na multidão. Ela representa morte e dor. Olhe para essa multidão, porque ela representa morte, dor, tristeza. Toda a cidade está ali. O texto diz: a cidade está ali com aquela multidão. Qual? A multidão da morte. A morte está ali representada. A dor está ali representada, a perca. Mas olhe um pouquinho do outro lado. Vem uma outra multidão. Essa multidão diferente desta, ela está feliz. É uma multidão de homens e mulheres sorridentes. Eles já não se cabem dentro de si, eles estão vendo tantos milagres acontecendo. Curas, ensinamentos. Ela está extasiada. Ela acabou de matar sua fome. Ai, querido, os olhinhos deles estão brilhando. Mas por quê? Porque a vida está no meio deles. Olhe para outra multidão. Ela representa vida, alegria, sonhos, conquista. Mas por que você está falando isso? Porque Jesus está no meio dela. Você não está querendo me dizer que vida e morte vão se encontrar? Vão. Vida e morte vão se encontrar. Tristeza e alegria vão se encontrar. Numa mesma cidade. Do que você está falando? Estou falando de um encontro. Da vida e da morte. Porque se eu estou nele eu tenho vida. Se eu não estou nele eu estou na morte. Ai, querido, esse encontro aqui já aconteceu. E eu estava lá. Esse encontro aqui, querido. Ai, pastor, mas você estava lá no caixão e ressuscitou? Não, mas eu estava morto. E a vida me encontrou. É um encontro de vida e morte. Alegria e tristeza. Choro e festa. Jesus vai encontrar, a vida vai encontrar a morte. Diga para o teu irmão, é um encontro entre a vida e a morte. É um encontro de vida e morte, melhor dizendo. É um encontro de vida e morte. Mas quando Jesus, querido, ele se apresenta, nada fica como antes. Quantos creem? Querido, preste atenção nisso, amado. E conforme o texto vai relatando o que está acontecendo aqui, que você possa trazer para a sua própria vida e saber de que lado você está, porque isso vai fazer toda a diferença. Ele não vai passar toda hora por Naim.
Mas Ele vai passar no momento certo. Ele vai passar no momento que você precisa. Não é antes nem depois, viu, querido? É no momento que você precisa. Diga para o teu irmão, querido, diga sério para ele, ó, não é antes nem depois. É no momento que você precisa. Quem é que determina isso? É Ele, querido. Porque se fôssemos nós, a todo momento, nós estamos dizendo, eu estou precisando, eu estou precisando, eu estou precisando. O fato é, querido, que muitas vezes Ele te dá uma semente. Seja habilidoso para comer do fruto. Vou dizer de novo, muitas vezes Ele te dá uma, seja habilidoso para comer do fruto. Porque senão, querido, nós vamos ficar pedindo fruto todo momento. Me dá pão, me dá carne, me dá fruta. Quando na verdade, na maioria das vezes, Ele tem colocado na minha e na tua mão sementes. O reino de Deus, querido, são sementes. Ele disse, o reino de Deus é semente, e semente ainda morta. Porque se não morrer, não nasce. Diga, o reino de Deus são sementes mortas. Se não morrer para você, não nasce. É perca de tempo. Por quê, pastor? Nasce igualzinho era. Por que tem que morrer? Para nascer diferente. É reino. É a maneira que Deus faz. Ah, eu sou igual, vou ter uma vida diferente. Que nada, querido. Se não mudar, vai viver a mesma coisa que já viveu. Troca de par, troca de parceiro, troca de casa, troca de igreja, troca de trabalho, mas vive a mesma realidade. Por quê? Porque não morreu. Para nascer, de fato, tem que morrer. Quando está morto e se encontra com Jesus, querido, aí Ele se manifesta. Esse encontro de morte e vida, querido, é maravilhoso. Quando você está um pouquinho vivo, querido, Ele espera para fazer. O que você falou? Quando você está mexendo, Ele espera para fazer. Quando você diz, ainda tenho força, ainda consigo, ainda estou mexendo, Ele espera, Ele fala, não, deixa morrer a criatura. Deixa não sobrar nada dele. Deixa não ter nada do que era. Porque quando não tiver nada do que era, eu me torno você. O quê? Eu entro dentro de você. Eu faço uma aliança com você. Genuína, verdadeira, duradoura, poderosa. E eu manifestarei as coisas maiores. Esse encontro aqui, querido, ele não é um encontro único. Ele está acontecendo a todo momento, de verdade. Quando homens genuinamente decidem morrer para si mesmo. O que o Paulo disse? Eu estou morrendo para mim. Não mais eu vivo, mas... É o que Deus está esperando de nós. Quando Jesus está passando por Naim, duas multidões se encontram. Uma está triste, angustiada. A morte, querido, vai falar o que para essa mulher? Quais são as palavras que nós devemos dizer para uma pessoa que está assim, pastor? Que acabou de perder o marido, agora vai perder o filho. Não é fácil para uma mãe enterrar um filho. Eu não sei o que dizer. Então imita Jesus. Como? Consola. A primeira coisa que ele fez foi ressuscitar o menino? Nada, lê o texto. Ele foi consolar a mãe. Ele foi lá e disse para ela, a Bíblia diz com um coração cheio de compaixão. Ele sabe a sua dor, viu, querido? Diga para o teu irmão, querido, olha bem no olho dele, ele sabe a tua dor. Jesus, querido, a multidão está ali ao lado dele por um momento. As duas multidões estão assistindo. O quê? O abraço do Cristo na viúva. Olha para a cena agora.
o abraço de consolo dele, o abraço de amor dele. Coisa maravilhosa. Aquela mãe nunca mais vai ser a mesma. Ele disse para ela: não chores. Eu penso que o conforto e o consolo entrou, porque ele é o Consolador. Ele é o Consolador. Ele abraçou aquela mãe. E ele vai tirar a ferida de dentro dela por um momento. Ele vai trazer alívio. Em seguida ele vai até o menino. Ele vai dizer para ele: levanta. Depois do consolo, querido, vem a restituição. Vem a restituição. Depois do consolo vem a restituição. Eu vou dizer novamente: depois do consolo vem a restituição. Ai, querido, em nome de Jesus, olha para mim, Deus está falando, depois do consolo virá a restituição. Diga para o teu irmão: depois do consolo vem restituição. Restituição. É a maneira que ele faz. Ele vai dizer para aquele menino: levanta. Ele vai se levantar. Ele vai ressuscitar o menino vai falar. Eu fico olhando aquela mãe, querido, assistindo tudo agora. Vai ter um abraço agora de mãe e filho. E depois da restituição, querido, vem a alegria de volta. Fica pensando, querido, numa mãe que havia perdido todos os sonhos, toda a alegria. Não havia mais planos nenhum para o futuro, e de repente ela tem um menino de volta. O sonho vem de novo, a alegria vem de novo. Ela está dizendo: nós vamos viver juntos ainda muitos anos, nós vamos conquistar muita coisa junto, nós vamos recomeçar. Jesus é recomeço, viu, querido? Conta para o teu irmão: Jesus é recomeço. Aleluia. Jesus é renovo. Estou para te falar, querido, que a morte já não cabe mais nessa outra multidão. Estou para te falar, querido, que vida é o que está em Naim agora. A morte foi embora, a tristeza foi embora, é só alegria, querido. As duas multidões estão cheias de alegria agora, e é uma grande festa. É o que Deus vai fazer na tua casa, na tua família, querido. Ele vai transformar a alegria Ele vai transformar a tristeza em festa, Ele vai transformar choro em alegria, Ele vai transformar a morte em vida. É o que Ele faz quando Ele passa. Aleluia. Querido, nenhum lugar, preste atenção, igreja querida, nenhum lugar continua da mesma forma. Estou falando lugar você, estou falando lugar lar, estou falando lugar igreja, estou falando lugar trabalho. Nenhum lugar permanece da mesma forma quando Jesus se apresenta. Mas quem vai apresentá-lo lá? Quem vai apresentar para essa multidão que às vezes nós encontramos, querido, cheio de dor, cheio de morte? Alguém precisa representar a vida nesse encontro. Eu vou dizer de novo até que você compreenda. Alguém precisa representar a vida nesse encontro. Alguém precisa, querido, estar posicionado nesse encontro. Porque a morte quer te tragar. A morte quer vencer. Querido, pensa se a morte não quer tragar outro daquela multidão, para que ambas se enchem de tristeza. Não estou falando que a morte não vai existir, mas para nós é uma passagem. Você crê nisso? Enquanto cá, querido, enquanto cá vou viver em Cristo, cheio dele. O mundo espiritual, igreja querida, identifica quem você é.
Às vezes nós não identificamos quem nós somos pelo combate, pela luta, pela adversidade, pelas escolhas, pela desistência que há em nós, pela mente que nós não conseguimos vencer. Nós nos tornamos abatidos, frustrados. Mas o mundo espiritual sabe quem você é. O sangue não deixou de existir. Vou dizer de novo, o mundo espiritual sabe quem você é. O sangue não deixou de existir. Humanamente, você pode estar caído, você pode estar cabisbaixo, você pode estar, querido, dando legalidade para essa multidão, para essa maldição, melhor dizendo, pousar, porque sem legalidade ela não pousa. Mas o mundo espiritual sabe quem você é. Pastor, o que você está querendo me dizer? Querido, que no momento em que você se posicionar, a vida vence, a alegria salta, as trevas vão-se embora. No momento em que neste mundo você entrar em concordância com o céu, eu vou trazer o céu, ele vem. Eu vou dizer de novo, eu vou trazer o céu, ele vem. Ai, pastor, mas é assim? Ai, querido, aquele sessão da tarde antigamente, passa a mão lá na lâmpada, o gênio vem. Nada disso. É semente. Semente morta. Que planta. O solo está duro, tem que cavocar lá. Tem que arar. Tem que arrancar as pedras. Tem que regar. Tem que fazer crescer. Tem que cuidar. Querido, tem que zelar. Tem estação de flores, tem estação de fruto, ainda tem um amadurecimento. Vê se é fácil comer um fruto. Nossa vida é semeadura, e não é fruto pronto. Mas tudo que Deus falou que você vai viver, você vai viver. Vou dizer de novo, de olhos abertos, tudo que Deus falou, tudo que é promessa na tua vida, você vai experimentar, meu irmão. Querido, nunca senti de uma forma tão poderosa isso na minha vida. Todo momento Ele está dizendo, teu melhor momento está chegando. Aquilo que eu te falei lá atrás, há anos, você vai viver, não se esquece de nada. Ele me faz lembrar. Quantas promessas Deus já fez para mim e para você, e nós nos esquecemos, não é verdade? Mas o Espírito Santo te faz lembrar. Querido, nós não podemos ser homens e mulheres abatidos, cabisbaixos, como se Deus não estivesse falando. Ele está falando tanto, querido, que eu ouço o que os profetas quiseram ouvir e não ouviram. Ele está se manifestando tanto, que os meus olhos estão vendo o que os profetas quiseram ver e não viram. Eu não posso ser negligente a essa palavra, a essa visão. Eu não só tenho que contemplar, me maravilhar, mas trazer para dentro de mim e guardar. Em que momento que Ele se manifesta? Todo momento que Ele quer se manifestar. Toda reunião, é fogo puro, é falar em outras línguas. Não, às vezes é brisa. Toda palavra revelada, ela tem que se manifestar em toda e qualquer situação. Não, às vezes, querido, você fica ali, só ouvindo o sussurro dele por dentro. Não tem palavra alguma. E é menos maravilhoso, não é? Ele é todo maravilhoso. Nós buscamos palavras todos os dias. E às vezes nós temos palavra todos os dias que nós nos esquecemos da palavra de ontem. E nós queremos uma nova palavra hoje. Experimente fazer. Experimente viver. Experimente celebrar o que Ele já te deu. O que você precisa mais? Mais nada. E se Ele quiser falar, Ele vai falar. E se Ele quiser se calar, Ele vai se calar. Mas há algo dentro de mim, pastor, que eu sei, em particular, essa coisa é comigo. Estou falando dessa palavra particular.
Daiane, que Ele tem sobre você e sua casa. Dessa palavra, João, que Ele tem sobre você e sua casa. Dessa palavra, de seu nome, que você tem sobre você e sua casa. Já percebeu, querido, que a palavra ela é revelação, é contentamento, é visitação, mas ela está sempre no centro da verdade que Deus te deu. Não foge. Ricardo, ser zeloso, cuida dessa letra, vai para a minha intimidade, revela para o meu povo, olha, seja um caminho direito, reto, fala a verdade. É a mesma palavra sempre. Me busca, vou te encher. Seja honesto. É a mesma palavra sempre. Nós vivemos buscando outras palavras. A que Ele me deu já mudou minha vida. Aquele encontro, aquele dia, Ele me arrebatou. A verdade de Deus não muda. Estou terminando dizendo, a verdade de Deus não muda. Às vezes você olha, você fala, ai pastor, você foi duro ali com a adolescente. Um dia ela vai dizer, foi bom. Eu era adolescente, talvez como essa mocinha. Como você, eu tinha 17 anos. Meu sonho era tocar bateria. A igreja não tinha bateria, comprei uma bateria. Pus na igreja. Fui tocar. E eu comecei a tocar. E eu me lembro que tinha um presbítero, ele aparecia de vez em quando. Ele era um senhorzinho já. Eu acho que eu estava batendo forte. Ou tocando mal. E ele chamou o dirigente e disse assim. E ele foi lá e me tirou. No meio do louvor. Nunca mais esqueci. Mas não fiquei traumatizado não, querido. Estou falando que nunca mais esqueci, porque a mente é boa. Não era o louvor. Continuei na igreja. Feliz da vida. E Deus foi trabalhando, querido. E Ele nunca mudou a palavra que Ele tinha para mim. É a mesma palavra. Ser zeloso. Na tua mocidade eu te toquei. Está lá em 2 Timóteo, a palavra rema da minha vida. Então, querido, às vezes nós não vamos fazer o que nós queremos, ouvir o que nós queremos. Mas eu vou fazer a vontade dEle. Se Ele falar, ser zeloso, cuida, fala para o povo ouvir. Ah, vou falar. A vida, ela se apresenta. Vou dizer de novo e vou terminar. A vida, ela se apresenta. E se você deixar, a morte não vai ficar. Tristeza não vai ficar. Você crê nisso, querido? Vida e morte se encontram. Se você escolher a vida, ela se revela. Quantos creem nisso? Eu não sei o que você está vivendo, Filadélfia. Que nós estamos aqui, nós estamos cheios de contentamento, não é assim? Cheio de alegria, louvor. Mas quando sai daqui, muitos já disseram, ai pastor, eu queria morar na igreja. Porque quando eu saio é uma luta. Eu mal chego em casa, já tem uma luta. Eu mal saio lá na esquina, já tem convite. É, querido, vida e morte se apresenta a todo momento. Eu escolhi a vida. Quantos aqui escolheram a vida? Ai, querido, diga para o teu irmão, eu escolhi a vida. Eu escolhi a vida, eu escolhi a vida, eu escolhi a vida, eu escolhi a vida. Amém, querido? Vida e morte no mesmo lugar não vai ficar. Trevas e luz no mesmo lugar não vai ficar. Jesus está no meio desta multidão. Jesus está nesse lugar, você crê?